irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que curtam esse vídeo, comentem ou compartilhem e que também se inscrevam no canal. A palavra de Deus, ela fala acerca da sucessão dos reis e especificamente do rei de Judá. Davi já estava velho e lá em 1 Reis, no capítulo 1, nós lemos que ele, por estar velho, um dos seus filhos, chamado Adonias, ele tenta usurpar o trono de seu pai. Davi ainda não tinha morrido, ele ainda reinava sobre a terra. E havia uma promessa para que Salomão fosse rei no lugar de Davi. Mas Adonias, ele se proclama rei, e o motivo principal pelo qual ele se proclama é porque ele tinha o direito. E realmente ele tinha o direito. O filho mais velho de Davi era Amnon, o primeiro da linha de sucessão, e Amnon já tinha morrido. O segundo na linha de sucessão seria Absalão, e também já tinha morrido. Então logo o terceiro, que era Adonias, era o que tinha o direito. Essa era a lógica, essa era a razão e não a revelação daquilo que era a vontade de Deus sobre quem se assentaria no trono de Judá no lugar de Davi. Então Adonias, a palavra fala que ele era um homem muito bonito, que o pai dele nunca o tinha contrariado. E quantas vezes, nós como pais erramos e não sabemos dizer não. Então a palavra diz exatamente isso. Ele nunca tinha escutado um não do seu pai. E ele vai e se autoproclama rei. Mas quando ele faz isso, ele tem os seus convidados. Ele se aliança com Abiatar, que era um sacerdote da linhagem de Eli, ou seja, uma linhagem sacerdotal que Deus já não queria mais. Eli, para quem não se lembra, era aquele homem idoso que cuidou de Samuel, do profeta Samuel, do sacerdote Samuel. Eli tinha os seus filhos que também eram sacerdotes, que Deus os matou porque Deus abominava aqueles homens. Eli já não enxergava direito, era um ministério envelhecido. E essa linhagem sacerdotal, ela foi rasgada. Abiatar fazia parte dessa linhagem. E ele se aliança junto com Adonias para criar um novo reino. O outro homem que se aliança com Adonias é Joabe. E Joabe, irmãos, tipificava tudo de ruim, tudo de contrário àquilo que era a vontade do rei Davi. Tudo que Davi pedia, Joabe fazia o contrário. Inclusive, foi Joabe quem matou Absalão. Joabe quem matou Abner, comandante de Saul. Joabe só fazia coisas em contrariedade à vontade do rei Davi. E o lugar onde que eles ungem, ou eles proclamam, na verdade, Adonias rei sobre a terra, é junto à fonte de Rogel. Essa fonte existe até o dia de hoje. Ela também é chamada de fonte do dragão. Ela fica em frente a uma das portas de Jerusalém. Mas tem um ponto interessante sobre essa fonte de Rogel, ou fonte do dragão, é que ela fica fora de Jerusalém. Ela fica fora do projeto. Jerusalém fala daquilo que é o projeto de Deus, é o centro da vontade de Deus. Então, esse projeto paralelo, que era o reino de Adonias, que não estava dentro daquilo que era a vontade de Deus, não estava dentro daquilo que era os planos do Senhor para a nação, para o povo, para o trono de Judá, isso tudo se dá junto à fonte de Rogel. E há uma grande distinção entre um projeto humano e um projeto divino. No banquete que foi servido a Adonias, foi um banquete de ovelhas, diz a palavra. Adonias sacrificou muitas ovelhas para ali anunciar o seu reinado. Interessante que esse projeto humano, esse projeto religioso, nele o que há é morte. Morte de ovelhas. Quantas pessoas têm se perdido indo atrás de um projeto de religião, indo atrás de um projeto de razão, Porque também às vezes vai atrás daquilo que quer o seu coração, atrás daquilo que quer a sua vontade, a sua razão, a sua lógica. Com isso busca algo que é fora de Jerusalém, fora dos termos daquilo que é o centro da vontade de Deus, a fonte de Rogel, ou a fonte do dragão. Toda vez que vemos o dragão e a serpente na palavra de Deus, é uma clara menção a Satanás. É um projeto do maligno. E há um contraste com o projeto de Deus na vida de Salomão, esse projeto humano de Adonias e o de Salomão, uma grande diferença, porque Salomão ele não era o terceiro na sucessão,
Salomão era o mais novo, um dos mais jovens filhos de Davi, mas havia sobre ele uma promessa. E quando Davi dá uma ordem para que ele fosse ungido, Salomão fosse sim ungido, e não Adonias, né? Quem vai junto com Salomão para ungí-lo rei é Natã, o profeta. O reino de Davi ele foi fundamentado na profecia. Davi ia para um lado, ia para o outro, ele chamava o profeta, ele chamava o sacerdote, ele consultava o Senhor. Zadok, o sacerdote, e aqui é uma outra linhagem sacerdotal, não é mais a linhagem de Eli, mas a linhagem de Samuel, é a casa de Samuel. Zadok era descendente de Samuel, então é uma outra concepção, né? Se Eli já não enxergava mais, a casa de Eli já não enxergava mais aquilo que era o profético, o espiritual, a casa de Samuel é aquela casa que diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É aquela linhagem sacerdotal que estava disposta a ouvir, disposto a obedecer. Será que temos sido assim, irmãos? Há um grande contraste. São dois projetos. O projeto de Adonias, uma linhagem sacerdotal de desobediência, um general comandante, Joabe, que só fazia o que queria. O projeto do reinado de Salomão, Natã, o profeta, falando da revelação de Deus, a profecia. Zadok, o sacerdote, que obedecia em tudo ao Senhor, da linhagem de Samuel. E Benaia, um dos valentes de Davi, um homem que matou o leão em tempo de neve. Matar o leão é matar a carne. Um valente, um homem que ele não se acomodou com a frieza espiritual, podemos dizer assim, né? Porque a neve fala disso, de frieza. Em tempo de neve ele foi para a batalha. Tem gente que às vezes tá difícil as coisas, vem a frieza e se encolhe, se recolhe. Não quer pelejar espiritualmente falando, não quer ir à batalha, não quer lutar por aquilo que tem que lutar. Então foram esses homens que levaram Salomão para o proclamar rei. E é interessante porque na corte de Adonias tinha general, tinha sacerdote, Joabe e Abiatar. Na corte de Salomão também tinha general, Benaia, e também tinha sacerdote, Zadok. Só que tinha algo a mais, o profeta Natã. Não tinha profeta lá na corte de Adonias. No projeto humano não há profecia. E sem profecia, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Não sabe o caminho, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Tem a religiosidade, o sacerdote, tem a força, a razão, o general, mas não tem a direção do Espírito Santo. E aí tudo se perde. Eles pegam, Salomão e o proclama rei. Agora, se Adonias foi levado até a fonte de Rogel para ser proclamado rei, a fonte do dragão, Salomão foi levado até a fonte dos reis, até Gion. E essa fonte é bem interessante, porque a cidade de Jerusalém ela começou a crescer em volta dessa fonte. Ela representa o início da cidade de Jerusalém. Essa fonte de Gion, ela que abastece o tanque de Betesda, que é o tanque que foi feito pelo rei Josias por causa do ataque dos inimigos contra Jerusalém. Essa fonte está dentro de Jerusalém, não fora. Dentro do centro da vontade de Deus. É a fonte das águas vivas. A gente poderia aqui fazer um outro vídeo só falando sobre a fonte de Gion. E foi ali que eles pegaram um menino e o puseram sobre a mula de Davi e gritaram: viva o rei Salomão. E tocaram trombetas. Qual é o projeto que você está inserido? O de Adonias? Da desobediência, da rebelião, da falta de direção do Espírito Santo, da razão, da morte de ovelhas? Fora daquilo que é o centro da vontade de Deus, Rogel, ou de Salomão? Dentro da graça, dentro da direção, no centro da vontade de Deus, Gion, debaixo de uma profecia e de uma cobertura espiritual? É uma grande pergunta, irmãos, para nós. E isso aqui se aplica em todas as áreas da nossa vida. Adonias ou Salomão? Quem vai reinar na sua vida? Salomão aqui, ele pode ser tipificado como o Espírito Santo. Quem é que vai se assentar no trono do seu coração? Adonias, a razão, a sua vontade, a minha vontade? Ou Salomão, o Espírito Santo? Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que seja um domingo maravilhoso, que já se inicia nessa manhã de domingo, no decorrer da tarde e também na noite.
A paz, Senhor Jesus.